Hoje tem fama, mas no passado era proibida a comercialização. Estamos falando do queijo canastra, um queijo artesanal de Minas Gerais que recebeu reconhecimento mundial graças ao trabalho da Associação dos Produtores de Queijo Canastra, com o apoio aí do Sicoob Saron, que estimulou o agro da região quando nenhum banco tinha interesse. A cooperativa de crédito foi fundada em 1991 por João Carlos Leite, mais conhecido como o Joãozinho da Canastra, como eu já coloquei aqui. Naquele tempo, nenhum banco tradicional tinha interesse em se instalar no município. Era um município de 3 mil habitantes, né, Joãozinho, em São Roque de Minas. Como que surgiu a ideia de formar uma cooperativa? Bom, Jorge, tem que entender um pouco da nossa história, né? São Roque, em 1960, em 2.102 km² de município, já teve 10 mil habitantes. Em 1990, essa população cai para 6 mil habitantes. Mas esses 6 mil habitantes teimavam em morar no município de São Roque, metade zona urbana, metade zona rural da população, porque existia uma agência de um banco público, a antiga Minas Caixa, que ficou em São Roque vários anos, até 91. Eu saí de São Roque, estudei, me formei em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Lavras, em 87. 88 eu sou o quarto filho de São Roque com curso superior a voltar para trás, para poder levar assistência técnica aos pequenos produtores de café, inclusive meu pai, né, um dos maiores produtores, maior com 20, 25 mil pés de café. E aí abri minha primeira conta bancária na Minas Caixa e nós movimentávamos nessa Minas Caixa, toda a comunidade. Quando foi em 91, o Banco Central liquida a Minas Caixa, São Roque ficou sem banco, nós tentamos convidar outros bancos que levassem uma agência bancária para nós para prestar serviços bancários. Porque você imagina, São Roque está da cidade mais próxima, que é Bambuí e Piuí, a 60 quilômetros de distância, estrada de terra. Mas o município é extenso. E aí, nós não conseguimos, era muita dificuldade. Então, nós tentamos bancos públicos, bancos privados, e a resposta foi: São Roque não é uma praça bancária. E aí, então, surgiu a ideia: vamos montar uma cooperativa de crédito? Foi aí, então, que juntamos um grupo de 20 e tantos produtores e fundamos a Saroncred, São Roque de Minas Crédito, para prestar serviços bancários básicos para nós, para trazer de volta a pequena economia que São Roque perdeu quando a Minas Caixa fechou. Então, Joyce, foi assim que nasceu a cooperativa de crédito, voltada a ajudar a comunidade, a pequena comunidade de São Roque de Minas a prosperar. Hoje vocês estão em quantas cidades e quantos associados só no Saron? Bom, nós estamos em 19 municípios em Minas Gerais, mais 6 agora no Vale do Ribeira, em São Paulo, né? Com 28 agências bancárias, físicas e uma virtual, com mais de 53 mil cooperados. E como que vocês conseguiram crescer, Joãozinho, sem perder a essência? Hoje vocês continuam na cidade, outros bancos chegaram aí para lá, de 3 passou para 6 mil a população, né? E você não tem outros bancos que foram para lá, tentaram ir, não conseguiram, porque o cooperativismo é um modelo que funciona quando ele é bem gerido, né? Ô Joyce, é uma questão. No banco, eu sou cliente, eu movimento num banco, o banco ofere receitas com a minha movimentação financeira e vai para os proprietários, para os acionistas. Na cooperativa de crédito, eu sou dono. Então, a comunidade de São Roque, as cidades pequenas que nós, em volta ali da Serra da Canastra, que nós abrimos a agência, entendeu que a cooperativa é nossa. Ela gera receita como qualquer outra instituição financeira, porém, essa receita financeira, esse lucro em cooperativa de crédito vira sobra. Essa sobra é nossa e nós devolvemos parte para um fundo de reserva, parte à disposição do cooperado decidir o que ele quer o dinheiro, se ele quer capitalizar a cota capital dele ou se ele quer receber na conta corrente e gastar, e outra parte num fundo chamado FATES, Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Isso tudo instituído pela Lei 7564 de 1971. Então, nós pegamos parte dessa sobra, alocamos na conta FATES e desenvolvemos vários projetos, inclusive de qualificação do queijo da Serra da Canastra. Então, nossa comunidade entendeu que nós somos donos. Joyce, nós ganhamos autonomia financeira de decidir o nosso futuro com o cooperativismo de crédito, hoje
a nossa Sicoob Saron. Esse é o verdadeiro modelo de união que mostra que quando as pessoas se juntam, elas crescem juntas. Ao contrário do comunismo. O comunismo até tem uma ideia bonita, só que corromperam o comunismo e não é nada daquilo que pregam aí no papel. O cooperativismo, sim, faz as pessoas crescerem e todos crescem da mesma forma. Todos têm dinheiro. Não é só no comunismo, é o Estado aqui, o rico aqui e todo mundo pobre. No cooperativismo, todo mundo igual. Todo mundo igual. Porque no modelo cooperativista, não importa a quantidade que você tem de cota capital, você tem um voto. Então, quem tem muita cota, tem um voto. Quem tem pouco capital, tem um voto. Mas na hora da sobra, se divide a sobra proporcional à sua movimentação. Então, mesmo uma pessoa mais humilde, de pouca receita financeira, ele movimenta e a cooperativa constitui para ele um fundo, né, que é a cota capital. Então, ele pode sacar numa doença, ele pode sacar depois de, se ele deixar de ser associado. No nosso estatuto, a partir de 65 anos de idade, com 25 anos no quadro cooperado, ele pode sacar 1% da cota, seria um complemento de uma previdência pública ou privada. Então, esses benefícios nós levamos para a nossa comunidade. Isso cria uma sociedade mais justa, mais equânime, porque todos crescem junto. Ah, tem muito rico? Tem. Mas e aquela pobreza que existia em São Roque? Acabou. Acabou. Certo? Claro que continuam as diferenças ainda, uns têm mais, outros têm menos, mas agora todos crescem com as mesmas condições. Nós criamos um ambiente que permite o crescimento de quem quer empreender e crescer na vida. Quando a gente tem boas pessoas de boa fé à frente de cooperativas, todo mundo cresce. Você criou o Sicoob Saron em 91, em 96, 5 anos depois, surgiu o Bancob, que hoje é o Banco Sicoob, em nível nacional. Você foi uma das cooperativas, junto com outras aí, que formaram uma cooperativa de crédito nacional que hoje é a maior do Brasil, né, em termos de crédito. Sim. A partir com a Constituição de 88, que possibilitou a volta do cooperativismo de crédito no Brasil, porque tem toda uma história que nasceu em 1902, lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, mas aí a Constituição de 64 até 88 foi interrompido o processo de autorização de funcionamento, volta em 88, e aí começa a nascer cooperativas de crédito. Vou citar no caso Minas Gerais, mas não foi diferente aqui em São Paulo e em outros estados. Nascem as cooperativas independentes, elas se juntam, montam uma central. No nosso caso, montamos a central em Belo Horizonte. As centrais dos estados se unem e montam a confederação em Brasília, e a confederação cria um banco para as cooperativas. Porque nós não conseguimos ter acesso direto no mercado financeiro nacional e internacional. Nós temos que entrar via um banco. Quando nós nascemos, foi via um Banco do Brasil, um banco público. As cooperativas poderiam nascer, mas em parceria com o banco público para compensar seus documentos, que permitisse a nossa entrada no sistema financeiro. Isso tinha um custo alto. Foi por isso que o sistema se une, se junta e cria o Bancob, hoje o Banco CCS, o Banco Sicoob, né? Para poder operar para as cooperativas de crédito em escala. Aí nós ganhamos eficiência, né? Aumentou a geração de sobra para nós. Esse aumento de geração de sobra nós distribuímos para os nossos cooperados, que gera a prosperidade das comunidades, principalmente dos pequenos municípios.